Karen. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bispa Eliane Rocha e estamos começando o Café com Deus. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela veio lá de Nova Londrina. Ela, a Érica Cristina, minha amiga, pastora, apóstola. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda ao Café com Deus. Como você está? Amém. Graças a Deus, na paz do Senhor Jesus, estamos bem. Uma alegria, uma satisfação imensa com essa oportunidade a qual o Senhor nos presenteou nessa tarde. Uma alegria estar juntamente com você, Bispa, minha amiga de uma década aí. A gente está muito feliz de poder compartilhar desse momento tão especial que o Senhor preparou para a nossa vida. Que bom, eu fico feliz poder receber você aqui. Para mim é um privilégio, é uma honra, essa mesa, a qual passou por muitos convidados aqui, tem passado nesse trabalho. Você sabe que a gente tem um trabalho voltado à mulher e eu gostei de poder ter você aqui porque eu sei que você trabalha com a mulher também, né? E você sabe que eu tenho um projeto que é Mulheres que Encorajam e você é uma das mulheres que me encorajou em vários sentidos. Você acredita nisso ou não? Acredito. Então, nessa oportunidade, eu sei que você tem várias coisas, para falar. A pastora Érica tem passado por grandes batalhas, tem sido fácil? Como que tem sido? Fala um pouco do teu ministério, da tua trajetória, para a gente saber um pouquinho, para depois a gente entrar no assunto que é prioridade hoje aqui nesse café, que nós vamos tratar, muito importante, nós vamos falar hoje, a pastora Érica vai estar falando sobre relacionamento hoje. Amém, amém. Para começar, é algo sobrenatural que Deus preparou nesse dia chamado hoje. Eu estou muito, muito feliz mesmo. Para quem não sabe, a Bispa Eliane foi quem me batizou. Eu desci as águas através da vida dela. Eu louvo a Deus por isso. Há 6 anos, eu aceitei Jesus. E Deus, Ele tem feito algo muito rápido na nossa vida. O Senhor nos confiou um ministério chamado Ministério Internacional Pérolas Sendo Curadas. E quando o Senhor me confiou esse ministério, eu achei que eu ia ser a pérola. E aí o Senhor disse, não, você é uma ostra que vai formar pérolas. E quando eu fui estudar, porque até então eu nunca tive curiosidade de saber como uma pérola era formada, olha que delícia, como uma pérola era formada, e ali fazendo os estudos, eu descobri que a pérola, ela é formada através da dor, Bispa, da ostra. Então a ostra, não suportando a dor daquele grão de areia que tenta incansavelmente a entrada dentro da ostra, então ela acaba cedendo espaço para que aquele grão de areia entre dentro dela e ela vai liberando camadas chamado nácar. Através dessa liberação dessas camadas é que vai se formando uma linda pérola, a qual eu e você nos torna no decorrer da nossa caminhada. Quantas camadas de dor a gente passa, quantas camadas de dor para nós nos tornar uma pedra preciosa. Então, o teu ministério nasceu através, pérolas, ele veio, para você era uma dor. Através da dor. Da dor. E você entendeu que você é uma pérola, né? E você hoje, pérolas sendo curadas. Porque Isso. você foi curada, hoje você é uma pérola, somos uma pérola. E você está tratando também com essas mulheres, é o seu projeto. E o nosso principal objetivo é não só evangelizar, mas diante a tantas camadas de testemunhos a qual nós temos, se eu for contar aqui, os testemunhos que a gente tem são vários. Eu tive depressão profunda, eu tive síndrome do pânico, eu tive relacionamento abusivo, eu tive filho que foi usuário de droga, eu perdi várias pessoas muito importantes na minha família
a qual o último foi meu filho há pouco tempo, mas esse é um testemunho para uma próxima vez, que hoje o principal objetivo é falar sobre relacionamentos. Então hoje a gente ajuda muitas mulheres, né? O Senhor tem trazido muitas mulheres no nosso caminho, além de a gente, né, estar por aí pela misericórdia de Deus no Brasil ministrando a palavra santa do Senhor, a gente tem conexões com mulheres também fora do Brasil. Então essa junção é que o Senhor tem feito, e através da nossa vida, através do meu testemunho, de tudo que Deus permitiu que eu passasse, tenho passado, para estar ajudando essas mulheres, assim como você, que como você disse no início, que você vê em mim uma pessoa a qual você se espelha diante a tantas coisas que eu passei, assim você também no decorrer da minha caminhada foi e tem sido uma pessoa perseverante, que às vezes eu dizia, eu vou parar, vou desistir, quantas vezes você falava, não vai parar. Com certeza. Não vai desistir. Então, é muito importante a gente, no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, principalmente nós que temos um chamado que não é fácil, o preço do chamado, muitas vezes as pessoas veem a gente do outro lado, mas não imaginam o testemunho, não imaginam as marcas que a gente carrega, né? Então, eu tenho algumas marcas, inclusive até no meu corpo, né? E esse relacionamento que você teve, foi um casamento duradouro, que durou um tempo, e que você passou por esse relacionamento, teve filhos, mas foi desde quando e quanto tempo você viveu dentro desse relacionamento, quando você não, assim, ainda não era conhecedora da palavra, mas vivia isso tudo. Aí depois nós vamos para outra parte. Sim, então, eu me casei com 16 anos, eu ainda não servia ao Senhor em espírito e verdade da forma que eu sirvo hoje, porque quando a gente crê que Deus é o nosso único e verdadeiro Salvador, há uma conexão diferenciada. Então, naquele tempo eu acreditava em outros deuses, então não estou aqui falando de religião, não é sobre isso que a gente quer falar, mas a partir, quando eu me casei, eu não conhecia a palavra, né? Eu não era ministra da palavra, e eu me casei com 16 anos e eu fiquei 18 anos e meio casada. E você era um adolescente ainda? Sim, né? Sim, foi meu primeiro amor, eu comecei a namorar aos 13 anos e a gente teve uma história, eu tive 4 filhos com essa pessoa, aonde eu vivi durante esse tempo todo nesse relacionamento abusivo. E foi anos de sofrimento e dor ali. Com esse casamento, as pessoas achavam que você tinha um bom convívio, um bom relacionamento, ou algumas pessoas sabiam que você era agredida várias vezes, você tem marca aí pelo teu corpo, né, de agressão. Sim. Desse relacionamento, tem como? Sim, eu tenho marcas no meu corpo, né, algumas pessoas até um tempo queriam que eu fizesse tatuagem, né? Para tampar, né? Para tampar, mas Deus falou que as marcas serviriam para testemunhar o que eu passei, da onde Deus me tirou, para hoje sentar aqui e poder falar com convicção e entender a dor de uma mulher que está sendo agredida, uma mulher que está sendo traída, uma mulher que está sendo maltratada, uma mulher que está sendo torturada psicologicamente, um cativeiro emocional. E nesses últimos tempos, bispa, a gente vê que é uma das áreas que Satanás, a gente que somos pessoas espirituais, a gente vê que é uma das áreas que o inimigo mais tem trabalhado para aprisionar, né? As mulheres, tanto mulheres que não são cristãs como nós, mas também mulheres cristãs. Uma pergunta, nos relacionamentos, hoje dizem assim, porque eles não são de uma religião, não têm uma doutrina, uma fé, então vive uma vida, um casamento conturbado, um relacionamento conturbado que não tem Deus. Uma pergunta que eu quero fazer para você, você acredita que você já teve, depois de toda essa história, relacionamento dentro da religião junto a você? Você teve um bom relacionamento ou esse relacionamento não era também um relacionamento sólido, mesmo sendo evangélico o seu esposo? Você acha que muitas mulheres que são evangélicas, que servem ao Senhor, elas sofrem agressão dentro do relacionamento? Existe uma capa ou algo escondido por aí? Porque a gente quer saber. Existe? Você pode falar para nós? Amém. Existe sim, como eu estou dizendo. Quando eu não conhecia o Senhor, meu esposo também, o pai dos meus filhos também não conhecia, eu passei por toda essa tortura psicológica e fisicamente.
E aí quando eu decidi caminhar com o Senhor, eu conheci depois de... faz 16 anos que eu sou divorciada do pai dos meus filhos. Eu esperei durante anos para conhecer uma pessoa. E eu conheci uma pessoa que se dizia pastor, uma pessoa que é conhecedor da palavra. E essa pessoa também me feriu, me machucou, me agrediu, tentou me matar. Meu Deus, ele era viciado em pornografia e várias outras situações. E o que Deus tem me mostrado, bispa, muitas mulheres de pastores, muitas missionárias, mulheres de Deus que estão caladas, mulheres de Deus que estão passando por esses tipos de relacionamentos abusivos, mas estão tendo que engolir o choro, muitas vezes por conta da condenação, o apontamento das pessoas, mas Deus está levantando uma geração de Déboras para poder abrir os olhos dessas mulheres em nome de Jesus, para que elas venham reagir. Durante o tempo que eu estive com essa pessoa, eu já não conseguia pregar mais, eu não conseguia orar por ninguém. Satanás usou desse relacionamento para tentar me calar, para me frustrar, para me decepcionar. E eu me sentia, eu falava, Deus, eu esperei tanto tempo para conhecer uma outra pessoa, aquela pessoa que eu vivia anos atrás, não conhecia a palavra, e hoje eu conheço um pastor, uma pessoa que conhece a palavra, e olha a maneira que esse homem tem me tratado. Então assim, eu não queria o divórcio, eu não aceitava, porque eu acho sim o divórcio no meio, não só dos ímpios, mas também principalmente para nós que conhecemos a palavra, não é algo bonito. Eu não estou aqui defendendo o divórcio, mas eu estou aqui falando de uma situação, de um cárcere privado, emocional, a qual muitas mulheres cristãs, mulheres de Deus, servas do Senhor, mulheres que têm pagado preço, aceita isso, para que elas venham aceitar, que elas venham buscar ajuda, para que elas venham entender que elas não estão sozinha. Deus tem levantado pessoas para te ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é só você que passa por isso, mas o que eu aprendi é que nós não devemos permanecer nessa situação. E muitas vezes Satanás, ele usa uma dependência emocional, ele usa uma dependência financeira, uma dependência por conta da religiosidade de pessoas que acaba sendo usado para nos apontar, e ali essa mulher acaba se sujeitando a viver uma situação dessa. Que situação, que coisa triste, né? Exatamente, e cada dia mais a gente tem orado, mulheres depressivas, mulheres que pregavam já não prega mais, mulheres que oravam já não tem ânimo mais para orar. Por quê? Por conta do sofrimento que elas têm passado, da humilhação. Não só mulheres cristãs, mas mulheres num todo, num conjunto. A gente vê que hoje em dia é uma das áreas que mais o diabo tem lutado, é a vida sentimental de mulheres. Mulheres que têm se relacionado com pessoas através da internet, da rede social, que mal conhece, outras situações adversas. Às vezes a pessoa tem um relacionamento duradouro com alguém, espera algo daquela pessoa e depois não é correspondido. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, guarde o seu coração, porque o nosso coração ele é enganoso. A Bíblia diz que Jonas estava descansando dentro de uma embarcação. Nem todo descanso, nem toda confiança, que às vezes a gente fala assim, eu estou em paz, meu coração está em paz. Nem toda paz no meu e no teu coração quer dizer que é de Deus, porque Jonas dormia em paz, mas aquela paz não era da vontade do Senhor Jesus. Cuidado, talvez você está confiando em alguém, talvez você tenha se calado, talvez Deus já te deu o sinal. Nós precisamos observar os sinais, a maneira da pessoa falar com você, a maneira da pessoa te tratar. Então, sobre isso, nós precisamos ficar atenta, bispa. Muitas vezes o Senhor fala conosco, mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. E aí é a questão de escolhas, por isso que Deus dá o livre arbítrio para que eu e você escolha. Ou você toma um posicionamento e se levanta e reaja, entenda que nós estamos dependentes do Senhor e não do homem. Ou você continua nesse cenário de dependência emocional. Muitas vezes a atitude, a decisão para ser mudado, a nossa história está em nós. Precisamos tomar uma atitude. Tomar atitude. Denunciar, né? Denunciar, porque não tem, são muitas mulheres que realmente estão passando por esse processo, e nós estamos aqui para encorajar,
para que você venha se libertar, assim como a apóstola se libertou desses relacionamentos e hoje está aqui testemunhando essa vitória. Hoje você é uma mulher totalmente livre para servir ao Senhor. Graças a Deus. Sou uma pessoa livre, uma pessoa que aprendeu a me amar, aprendi a me valorizar. Hoje eu entendo perfeitamente quem eu sou para o Senhor, porque muitas vezes a gente ouve tantas coisas, a gente passa por tantas situações de humilhação, que você acaba acreditando que você é aquilo que a pessoa está dizendo que você é. Que você é incapaz, que você é feia, que você é gorda, que você não presta para mais nada. E Satanás vai usando essas estratégias para tentar te calar, vai colocando amordaças na nossa boca. A Bíblia diz que quando o Senhor diz, Lázaro, vem para fora, ao sair para fora foi imediato, mas liberar as ataduras foi um processo. E nesse processo desses relacionamentos conturbados, vai se levantando que ataduras na nossa vida, quando às vezes a gente já não consegue mais andar. A gente não consegue mais falar, a gente não vê mais nada além daquilo que a gente está acostumado, aquilo que o inimigo quer que eu e você veja. A gente acha que não tem um horizonte além daquela situação, que tudo para você está perdido. Mas o Senhor me colocou aqui nessa tarde para dizer a você, tem solução, tem jeito, enquanto você estiver respirando, enquanto o Senhor te der uma oportunidade de vida, é porque o Senhor ainda tem algo preparado para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então que você venha tomar atitude, que você venha se posicionar, que você venha se valorizar, se amar. Muitas vezes a gente fala assim, há poucos dias eu lá na minha cidade estava tratando uma mulher que logo 7 horas da manhã me ligou, pastor, eu vou me matar porque o meu marido me deixou, tinha se cortado todo, se mutilada, e eu disse a ela, como você vai amar alguém se você não é capaz de se amar? Então se ame primeiramente, se valorize. Identifique principalmente quem é Deus na tua vida. A palavra diz, amai a Deus sobre todas as coisas e as demais coisas serão acrescentadas. Então muitas vezes a gente quer amar pessoas do que amar o Senhor e nos amar. Primeiro, né? É verdade. Apóstola, vamos para a gente encerrar, temos umas perguntinhas, um bate-volta para fazer para você. Eu quero agradecer já a tua presença aqui, tá bom? Foi muito bom ter você aqui comigo. E eu creio que o Senhor tem uma caminhada longa aí pela sua jornada, muito, né? Uma promessa grandiosa. E vamos fazer agora aqui um bate-volta, é isso? A produtora fica fazendo assim pra mim. Ela fica, vai. Gente, aqui é assim, é tudo ao vivaço. Então vamos lá. O que é Deus pra você? Tudo. Amizade. Amizade hoje seletivas. Deus me ensinou a selecionar quem se assenta na mesa comigo, porque nem todo mundo está preparado para sentar na mesa conosco. É uma questão de intimidade. Trabalho. Trabalho muito importante para a nossa sobrevivência, para a nossa independência, para muitas coisas da nossa vida. Coração. Coração, aprendi a controlá-lo, a guardá-lo. Eu era muito ansiosa, então eu agia muito pelo meu emocional. Hoje eu ajo mais pelo racional. Então a gente aprende, quando a gente aprende a guardar o nosso coração, como o Provérbios nos ensina, a gente aprende que nem tudo que reluz é ouro. Saudade. Do meu filho. Força. É Deus que tem dado a cada dia para prosseguir a caminhada. Esperança. De um novo tempo, esperança de tudo que tem acontecido na minha vida, que sirva para trazer um novo para outras pessoas. Deus vai te conduzir a novas
novas vidas. Eu creio. Filhos virão. Amém. Amém? Amém, eu creio. Em nome Netos. do Senhor. Amém. Netos. Amém. Tá bom? Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero segurar a emoção, é difícil. Mas eu quero deixar também uma palavrinha para você, mulher. Mulher corajosa, guerreira. Você pode ser muito mais do que as pessoas dizem. Você pode ser uma fortaleza para outras pessoas, para outras mulheres. Não deixe que nada, que ninguém roube os teus sonhos. O Senhor é contigo. Deixa uma palavrinha para nós encerrar. Que Deus abençoe. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero deixar aqui, né, como a Bispa Eliane falou, eu teria tudo para ser um projeto falido, para não ter dado certo, mas quando a gente entende quem é Deus na nossa vida e a gente começa, quando o Senhor abre os nossos olhos, a gente vê um novo horizonte e você vai entender que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você pensou, porque eu jamais pensei que Deus fizesse tudo o que Deus tem feito na minha vida, como foi lá do início, né? Através da dor. Então que você venha se encorajar, não é empoderar, é encorajar. Exato. E se levantar, porque nós não podemos misturar o empoderamento com a coragem. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que isso é um outro tema para a gente trazer em um outro momento. Eu louvo a Deus, que Deus abençoe. Aqui, ó, vamos brindar para fechar. Amém. Glória a Deus.